Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para os dois dedos de conversa de hoje, convidamos o Dr. Manuel Luz. Bom dia, Dr. Manuel Luz. A pergunta que lhe faço é a seguinte: o que é que lhe vai hoje no pensamento? Muito bom dia para todos. Bom, olha, exatamente a minha ideia é falar sobre a memória. Memória. A memória, porque eu tenho uma curiosidade muito viva. E até posso pôr isto em termos de pergunta. Isto tinha a propósito de uma conversa que tive com uma pessoa que esteve aí de férias nesta Páscoa e fiquei a pensar numa situação que ela me relatou. Isto é assim, uma pessoa pode ter uma memória muito viva, é claro. Uma coisa do passado, magoa muito, mas calou durante muito tempo. Mas o curioso, dizia-me essa pessoa, é que um dia teve a oportunidade de falar nisso a alguém. Então falou nessa memória do passado. E nunca mais se esqueceu. Mas, passados anos, já percebeu que não consegue recordar essa memória como recordava há 20 anos atrás, por exemplo. Nós, às vezes, temos memórias que nos atormentam. Sim, ou pelo sim. menos que estão sempre a vir ao de cima. Mas com o tempo, às vezes as memórias vão perdendo nitidez. Mas isso, as más memórias, nesse aspecto, é bom sinal, não é? Isso é bom. É bom. Exatamente. Agora as Dá a boas ideia- não. Pois, exatamente. Mas será que, e a pergunta era esta, será que as memórias das coisas más são como as fotografias que a gente deixa ao sol muito tempo e perdem a cor ou desaparecem? Será que isto é como curar as nódoas difíceis? Bom, eu sei que há psicólogos que dizem que uma memória, quando é muito presente, na realidade não é memória, é mais trauma, portanto, é traumatismo. Ou seja, as coisas que estamos constantemente a recordar, bom, não são bem memória. São coisas que, no fundo, não conseguimos digerir, não é? Claro, Pode são as parecer- memórias pós-traumáticas. Pois, Um e complicadas para a gente. acidente de viação, um Por problema grave exemplo. na vida, exemplo. os ex-combatentes, por exemplo, não é? Exatamente. E que são memórias, mais memórias que os perseguem para o resto da vida e que os perturbam mesmo, não é? Exatamente. Exatamente. Então, nessas situações, dizem alguns psicólogos, a memória tem uma função importante. É que a memória promove o esquecimento. Então, parece que devíamos dizer que a primeira função da memória é promover o esquecimento. Ou seja, no fundo, digerir os nossos episódios de vida significa esquecê-los. Agora, na realidade, a gente não se esqueça. Ficam sempre a interagir. As nossas memórias estão sempre a tagarelar umas com as outras. E hoje, infelizmente, cada vez mais, temos aí o grande síndrome, digamos assim, do Alzheimer, não é? Que cada vez mais precocemente afeta-nos a memória e que nos deixa num estado de final de vegetal, não é? E é uma coisa bastante preocupante. Portanto, a memória fica completamente afetada, deixamos de saber quem somos, para onde vamos e por aí fora, não é? Pois. Mas mesmo as pessoas na chamada terceira idade, que é para onde a gente anda a rondar, pelo menos eu, as pessoas têm memórias, mas deitam cá para fora, como se tivessem ido buscar a uma biblioteca algumas coisas, ou umas gavetas de biblioteca, algumas coisas, deitam cá para fora o que lhes dá mais jeito e que se calhar não lhes faz falta. Então, faz-nos rir, ou pelo menos ficar interessados naquilo que ouvimos dessas pessoas, mas o que elas dizem, os psicólogos, o que elas estão a dizer é que são coisas que já não interessam a elas. Então deitam cá para fora. Isto é curioso, esta ideia. Mas, doutor, há também aquelas memórias
que nos aconteceram na nossa infância e que nós conseguimos recordar como se tivessem sido hoje, não é? Nunca lhe aconteceu isso? Não tem essas memórias? Sim. É que foram tão fortes, não é? Numa altura do início das nossas vidas que nos marcou para todo o sempre. Eu guardo boas memórias de algumas fases da minha infância. Também guardo alguns traumas, não é? Quem é que os não tem? Mas aí nós dificilmente conseguimos que elas caiam no esquecimento. Exatamente, eu concordo com isso, e ainda bem que nós temos essas memórias, porque ajudam-nos a situar melhor o presente, porque essas memórias também significam experiência, muitas vezes. Claro. Experiência. Mas há quem diga, isto é uma frase feita, um povo que não tem memória é um povo sem história, ou mais ou menos assim, não é? Porque nós também temos que ter a memória da história. Não é? E, aliás, é por falta de memória que, às vezes, depois, no presente, as pessoas tomam decisões que não são as mais interessantes, não são as mais importantes para a comunidade, por exemplo. Tomam decisões de que até podem vir a arrepender-se. É por falta de um enraizamento, de uma consideração da experiência do passado. Isso, então, na ação social ou na ação política, isto é mais que evidente. Quando as pessoas não têm referências de memória sobre episódios passados na história da comunidade, podem vir a tomar decisões extremistas, por exemplo, ou contrárias ao sistema em que estão a viver, porque não são capazes de ter referências, de assumir referências que expliquem, que ajudem a explicar como é que as coisas funcionam e que não é bem assim que se tomam decisões. Não quero ser agora entrar aqui por via da política, por exemplo, mas quando se discute, por exemplo, os resultados eleitorais destas últimas eleições fazem-nos pensar que há uma fatia do eleitorado que não tem memória. É a minha opinião, mas porque não têm raízes, porque não experimentaram o que as gerações mais velhas já experimentaram e que não querem voltar a tê-las. Claro. Mas dizer que na política muitas vezes o povo tem a memória curta. Pois, exatamente. E muitas vezes acontece. Mas é claro. Vivamos numa sociedade tão frenética hoje em dia, não é? Andamos todos à pressa, caminhamos às vezes não sei para onde, que a memória às vezes esfuma-se, não é? Esfuma-se. E é aquilo que o professor dizia. Muitas vezes é preciso fazer uma reflexão e lembrar-nos que erramos ou fizemos coisas más no passado e que não devemos estar a repetir esses erros. Portanto, Pois, mas é claro que os traumas e as memórias também não precisam de ser coisas muito grandes. Também há sofrimentos que não são tão violentos e traumas que são pequenos traumas comparados, por exemplo, com o Holocausto, não são tão importantes. Até coisas simples da vida, como, por exemplo, em crianças, por exemplo, há mães que contam coisas deste género. O meu filho apanhou um trauma e nunca mais quis chegar-se perto de um cão. O miúdo assustou-se com um cão e agora tem medo de se aproximar de um cão. Aqui está o exemplo de um trauma que não é violento, como outros traumas que estamos a falar. E cada vez mais, eu diria que cada vez mais exercitamos menos a nossa memória e hoje em dia, com a inevitável inteligência artificial, que basta nós digitarmos uma palavra e temos a papinha toda feita, como se costuma dizer, a nossa memória, a exercitação da memória tem tendência, infelizmente, a se perder, digo eu. E isso é muito mau. E é muito mau. E temos que ficar por aqui. O nosso tempo é sempre curto. Mas podemos continuar com nossas memórias noutra emissão, noutra rúbrica. Dr. Manuel da Luz, obrigado pela sua colaboração. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.